Bom dia, Paps, Mames e Futuros! Sejam bem-vindos! Estamos com um problema de conexão. Bom dia, querida! Tudo bem? Seja bem-vinda! Bom dia, Mari! Bom dia, prima! Tudo bem? Bom dia, Fabi! Ai, que bom dia animado, Mari! Gostei! Sextou, né? Também tô muito feliz com a sexta. Já vou anotar aqui o título da nossa live de hoje. Eu preciso... Ai, perdão. Preciso espirrar. E essas coisas não tem como a gente cortar da live depois, mas tudo bem. Bom dia, Eliene. Sextou com sol e fraldas ecológicas. Olha que legal. Que bacana. Tá aí um item que eu ainda desconheço, viu? Já ouvi falar e tudo, mas nunca peguei pra ver como é. E que bom que tá sol. Aqui veio sol ontem, muito sol. Porém, já foi. Já veio e já foi. Já secou tudo que tinha que secar de roupa. E vamos que vamos. Bom dia, Eliene. Eu tô chique. Eu tô com um friozinho. Penso que tá um ventinho geladinho aqui. Obrigada, viu? Pelo elogio. Vamos lá, minhas meninas. Sextou. Mais uma sexta-feira e mais uma semana. Alegria da dona de casa, realmente. Fralda de pano é tudo. Aqui tá um sol delícia, graças a Deus. Que bom. Que seque todas as suas roupas aí pra você passar o fim de semana tranquila. Vamos então continuar ouvindo, recebendo as correções aí desse livro, as lapadas necessárias. E também o afago necessário pra gente aí com relação à nossa maternidade. E peguem o kitzinho live de vocês, tá? Papel e lápis, não se esqueçam pra anotar tudo que for preciso. Já encaminha aqui, ó. Clica no aviãozinho, encaminha essa live pra dois amigos, pelo menos. 2 paps, mames ou futuros aí. Pra que nós possamos alcançar outras pessoas para ouvir essa palavra junto com a gente. Já que você tem aprendido, vamos compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Então já clica no aviãozinho para enviar. E o que eu ia falar? Eu ia falar um negócio importante, esqueci. Pós-Covid. Lembrei. Hoje de manhã já coloquei lá no feed, já publiquei, já fiz um postzinho lá sobre os 3 Is que eu fiquei devendo, tá? Os 3 Is da obediência. Então corram lá. Tem um videozinho bem curtinho, bem prático sobre os 3 Is. E embaixo na legenda tem também versículos para vocês irem lendo e vendo que realmente aquilo tem relação com a Bíblia, tá? Não é uma coisa inventada, jogada do nada. Então, 3 Is da obediência tá lá no feed, é só ir lá no último post,
tá ok? E aproveita e compartilha com alguém também, viu? Que eu tenho certeza que você tem aprendido alguma coisa. É isso que eu ia falar. Então, beleza, bora lá. Me dê um retorno aí, algum de vocês, por favor, se o áudio e a imagem estão ok. E aí a gente inicia a leitura. Aí, Eliane, só foi você falar que eu tô chique que já começou a me dar coceira, já começou a me dar calor, tá vendo? Acho que eu não nasci pra ser chique. Bom dia, Thales, a paz. Como que tá a nossa querida, linda, maravilhosa, deliciosa Cuité? Conta pra mim. Tá quentinho aí, como sempre? Lindo como sempre? Saudade da cidade, saudade de vocês. Tudo ok? Então, beleza, vamos começar. Obrigada pelo retorno. Então, ontem, o que nós falamos a respeito da obediência, nós falamos sobre a solução aplicada, né? Que foi aquela questão lá da mãe, como ela deveria ter reagido quando a Maria desobedeceu a ordem de não encostar no livro, né? De não mexer naquele livro. E aí, então, foi dito pra gente a respeito de... Primeira vez você fala, na segunda você já tem direito de cobrar. Então, foi falado para não pegar. Na segunda vez, imediatamente você vai se levantar para aplicar uma correção à criança, porque ali já houve a desobediência, a obediência na primeira vez. Então, houve a desobediência, você vai ver qual é a coisa oportuna para aquilo, lembrando que já existem consequências naturais. Então, se teve uma consequência natural, a desobediência da criança, não coloque mais uma, sabe? Não castigue a criança 2 vezes pela mesma coisa. Não, ela cometeu um erro. Não vai colocar vários castigos. Tipo assim, você vai ficar sem brincar, você não vai comer doce, você não vai TV e você não vai na casa da vovó. Peraí, foi um erro só. Se ela cometeu 4 erros, ok, então você vai colocar uma consequência para cada erro. Mas um erro só é uma consequência só, tá bom? Então, escolha aí direitinho. E a questão da consequência natural criança está brincando com uma latinha e você já disse pra ela, joga essa latinha fora porque você pode se cortar. E aí a criança continua brincando com a latinha e o que acontece? Se corta, ok? Houve obediência, mas já houve ali a consequência natural, entendeu? Ela não foi castigada, não é isso. Houve a consequência natural da desobediência dela, ela já se cortou. Então agora você não vai falar, você vai vir aqui, você vai perder um privilégio. Vem aqui que eu vou te bater. Não, para com isso. Ela já se cortou, já houve a consequência natural do erro dela. Então já tá, digamos, tá pago. Agora, se é alguma coisa que não teve consequência natural, então você vai, retira a criança daquele ambiente, explica para ela o que houve, que foi desobediência, aplica a correção e deixa ela ficar pensando ali um tempo. Deixou ela pensar, você retorna, depois que você se acalmou também, por favor, conversa e pergunta, você entendeu o que você fez? Onde você errou? A criança vai te explicar onde ela errou. Você viu que ela compreendeu certinho? Então, tá bom. Você compreendeu, então entenda que você magoou a mamãe e você magoou a Deus. Porque primeiro você pecou no seu coração e depois contra a mamãe. Então, agora você precisa fazer o quê para corrigir o seu erro? Eu preciso pedir perdão. Então, então peço perdão. A criança vai pedir perdão para você e ensine a pedir perdão a Deus através da oração, tá ok? E aí depois, em um outro momento, ou no dia seguinte, ou então na hora de dormir, você relembra a criança sobre aquilo que foi aprendido. Olha, amanhã ou hoje, cuidado com as suas atitudes, com as suas decisões. Lembra que a mamãe falou pra você obedecer, você desobedeceu e teve uma consequência, né? Então, fica debaixo do telhadinho da bênção. Obedece quando a mamãe falar, quando o papai falar, na primeira vez. Para aquilo ficar bem guardadinho, bem preso no coração da criança. Não permita que passe muito tempo sem você falar sobre aquele assunto a ponto dela esquecer. Lembrando que as crianças esquecem, tá? Se a criança ela fica, 6 meses sem ver alguém, quando ela vê, ela já fica meio assim, quem que é essa pessoa mesmo? Eu não lembro direito, né? Então, é muito importante a gente estar sempre relembrando
os assuntos, sempre tratando sobre obediência com os filhos, mesmo quando eles estão sendo obedientes. A gente falando sobre isso para reforçar no coraçãozinho deles. E hoje, então, já que a gente está falando sobre correção, vamos aqui à primeira objeção. Por que que os pais, muitos dos pais, não querem corrigir, não querem aplicar a disciplina nos filhos? A desculpa deles é a falta de tempo, né? Tá aqui escrito para vocês a primeira objeção, falta de tempo. Então, vamos ler. Eu sei que algumas mães... Opa! Peraí, gente. Eu sei que algumas mães dizem que elas não têm tempo para prestar atenção nos seus filhos. Mas o fato é que nem 1/3 do tempo é requerido para cuidar de uma família ordenada, quanto é necessário para dar conta de uma desordenada. Vixe. Ser fiel no governo da sua casa é a única maneira de remir o tempo. Então, se você tá achando aí que você tá sem tempo, eu tenho me achado assim. Você tá se sentindo sem tempo, seu dia tá acabando muito rápido, você não tá dando conta de fazer nada? Seja fiel no governo da tua casa. Ser fiel no governo da sua casa é a única, não é a melhor, não é a mais fácil, única maneira de remir o tempo. Você tem tempo sobrando para ser distraída e perturbada pela desobediência contínua. Papais e mamães, nós temos tempo sobrando, tá? Você tem condições de ter a sua atenção desviada a todo instante dos afazeres com que está ocupada por causa das traquinagens das suas crianças voluntariosas? Você tem tempo mesmo para toda vez que seus filhos desobedecem, você ir ficar olhando e esperar acontecer de novo? Você tem tanto tempo assim? Veja a mãe que está rodeada por uma família de crianças que estão habituadas a fazer o que querem. Ela está bem ocupada, eu suponho, costurando uma roupa que precisa ser imediatamente acabada. Toda hora ela precisa parar o que está fazendo para ver o que as crianças estão aprontando. O Samuel está subindo na mesa, a Jane está mexendo com as panelas e o João está galopando pela sala sobre uma vassoura. A mãe, quase surda com o barulho, fica imaginando por que seus filhos dão muito mais trabalho que os das outras famílias. Jane, não mexa com as panelas, ela exclama. Jane corre por um instante, corre atrás do Charles pela sala e volta a aprontar com as panelas. Charles, guarda esse ancinho. Mas o menino não presta muita atenção ao que a mãe mandou. A mãe, percebendo logo que está estragando o carpete e arranhando os móveis, se levanta, sacode o Charles e põe o ancinho no lugar próprio. Mas quando ela finalmente consegue se sentar e voltar à sua tarefa, Charles está montado na vassoura e voando o mais rápido que pode. Eu não preciso continuar com essa descrição, mas todos sabem que ela não é exagerada. Cenas assim ocorrem com frequência. Milhares de espíritos imortais são treinados para essa vida e para a eternidade em meio a essa turbulência, anarquia e barulho. E agora essa mãe me diz que ela não tem tempo para trazer os seus filhos à sujeição. Ao passo que, se ela tivesse sido fiel com cada criança individualmente, ela teria se livrado de uma perda de tempo e de uns trabalhos imensos. Eita! Concluímos aqui a leitura de hoje. E a nossa primeira objeção, então, para não disciplinar os nossos filhos, para não nos atentar ao cuidado, à educação deles, é: não tenho tempo. É isso que a gente diz, não tenho tempo. E na segunda que vem, a gente vai achar a solução para essa nossa objeção. A solução para o eu não tenho tempo. Só que aqui tá dizendo assim: nós pais falamos tanto que não temos tempo, né?
eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Eu tenho que ficar o dia inteiro correndo atrás dos meus filhos. E muitas vezes eu me pego nessa situação, tá? Eu subo para fazer alguma coisa, para trabalhar. E aí, de repente, lá da janela eu falo, para de gritar. Aí eu volto aqui, para de brigar. Não é para correr dentro de casa. E não sei o que, não sei o que. E eu chamo a atenção várias vezes. E aí eu falo que eu não tenho tempo. Na verdade, não é que eu não tenho tempo, é que eu estou organizando mal o meu tempo. Essa é a verdade. O tempo que eu poderia estar trabalhando, que eu poderia estar me dedicando a fazer outras coisas, eu estou me dedicando a ensinar a desobediência aos meus filhos. Quando se eu descesse aqui, olhasse nos olhos deles e dissesse, eu preciso que vocês brinquem sem brigar, sem gritar e sem correr pela casa. Se isso acontecer, vocês serão disciplinados. Pronto. A criança entendeu, eu não gritei com ela, eu não desrespeitei e eu não me estressei. Eu subo e vou fazer meus trabalhos. A partir do momento que eu ensinei, que eu falei a primeira vez, dei a instrução, eu já posso cobrar, correto? Então, agora que eu dei a instrução, próxima vez que essa situação acontecer, se houver repetição, eu já vou descer para aplicar a correção. Olha, vocês não obedeceram, então vocês perderam o privilégio de brincar. Ou então vocês perderam o privilégio de brincar um com o outro. Perderam o privilégio de brincar com esse joguinho, de fazer essa brincadeira. E aí eu economizo meu tempo. Ao invés de eu perder o meu foco tantas vezes para parar e chamar a atenção deles, é uma vez que eu falo. Se eu precisar fazer isso uma segunda vez, já vai ser para correção. Não vai ser para falar de novo, lembrar de novo, cobrar de novo, chamar a atenção de novo, dar sermão de novo. Não preciso disso. Então, se nós pais dizemos tanto que não temos tempo, né? Então, a gente precisa rever por que nós não estamos tendo tempo. O que está tão difícil assim na educação dos nossos filhos? Eles que estão tão difíceis ou nós que estamos inventando desculpas para não olhar nos olhos deles e explicar naquilo que eles estão errando, naquilo que eles estão pecando e aplicar uma correção? O que está errado? Está dizendo aqui que a melhor maneira da gente ter tempo é governar bem a nossa família. Então, se na nossa família as coisas estão no lugar, estão estruturadas, todos têm as suas funções, as suas responsabilidades, todos são cobrados à medida em que são dadas as responsabilidades, então aí eu tenho tempo. Aí eu consigo me organizar, eu consigo lavar a minha louça em paz, eu consigo lavar a minha roupa, eu consigo limpar a minha casa. Por quê? Porque eu sei que os meus filhos vão obedecer a ordem, a instrução que foi dada. Entende isso? Então, papais e mamães, não vamos usar de desculpa essa questão do eu não tenho tempo. Ou então, talvez você trabalhe, mas eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. Beleza, 8 da manhã às 5 da tarde. E aí, quando você chega às 18, vamos colocar, você chega em casa às 18. Até umas 19 horas, 1 hora, gente, 1 hora é tempo demais para você ensinar, para você ajudar, para você ouvir, para você ter tempo com seus filhos. É tempo de sobra. Porque para eu corrigir, para eu aplicar uma correção, eu não sei exatamente quanto tempo vai durar, mas pode durar 10 minutos, 5 minutos. É o fato de sentar, olhar no olho da criança, explicar o que ela cometeu, qual foi o erro e qual foi o pecado, porque começou no coração. Antes dela partir para a ação, dela ter aquela atitude errada, começou no coração aquela decisão, a motivação de fazer daquele jeito. Então, sentar e conversar com a criança, mostrar a ela o pecado, quem ela feriu e por que ela feriu, isso é rápido. Depois ela vai pensar, ela vai ruminar, né? É igual a vaca que come
e ela engole, e aí depois o alimento volta para a boca dela e ela fica ali mastigando de novo, a criança vai ficar ruminando essa ideia. A criança, ela não consegue ficar focada no mesmo assunto por muito tempo. Então ela tá pensando aqui, eu desobedeci e tal, e daqui a pouco ela fala, eu queria brincar de bola depois, será que minha mãe vai deixar? Eu quero brincar com aquela bola vermelha de plástico, aquela lá do Homem-Aranha que tá em cima do guarda-roupa. De repente ela volta mas para eu brincar, eu vou precisar pedir perdão para minha mãe, eu vou precisar pedir perdão para Deus, eu preciso ser mais obediente, eu preciso fazer na hora o que minha mãe diz. Então a criança, ela é assim, o pensamento dela vai e volta, ela vai ficar ruminando aquela ideia. E aí depois você vai lá, conversa com ela, resolveu, pronto, a disciplina foi aplicada. A consequência foi aplicada e agora tá tudo certo. Sua criança, ela está pronta para uma nova fase. Não tem problema, a criança errou, ela errou, e aí eu apliquei uma correção nela e agora ela vai voltar a brincar. Gente, se você aplicou uma correção, tá corrigido. O dia continua, a vida continua, a gente tem que entender isso, não é? Quando a gente está diante de Jesus, a nossa vida funciona dessa maneira. Você tá ali, você errou, pecou contra o Senhor, você pede perdão, você ora e pede perdão a Deus, Ele te perdoa e a tua vida continua. Você vai continuar cometendo erros. Espero que você não cometa o mesmo, né? Porque aí é muita burrice. Então, por favor, vamos nos atentar a isso. Mas você vai continuar cometendo erros. E você vai reconhecer, se arrepender, pedir perdão. E sua vida vai continuar. Então, a criança não vai ficar parada lá no quarto o dia inteiro. Ela não vai ficar... Pelo amor de Deus, tem pais que deixam os filhos trancados, né? Você cometeu um erro, você vai ficar trancado dentro do quarto com a luz apagada. Não façam isso, sabe? Consequência não é castigo, consequência não é vingança. Consequência não é a gente descontar a nossa raiva neles, ou então uma forma da gente fazê-los ficar quieto pra gente ter o tempo de fazer as nossas coisas. Não é isso. Consequência é tirá-los do caminho que eles estão indo. O caminho estava reto, começou a entortar. Puxa de volta. Consequência é isso. É o puxar de volta. Puxou de volta, eles precisam continuar. A vida vai continuar. Eles vão continuar a brincar, vão continuar a fazer aquela tarefa, vão continuar a fazer as obrigações. Vai continuar com a rotina normal, tá bom? Porque senão você vai ficar o dia inteiro presa à correção daquela criança. Você não faz nada, ela não faz nada e não vai surtir efeito. Então, se atente a isso. Precisa de mais tempo para você, para sua rotina, para sua casa? Organize bem a sua família. Governe a sua casa. Governe os seus filhos. Toda casa tem regras. Talvez aí uma das regras da sua casa é não entrar de chinelo, não andar de calçado dentro de casa, ok? Talvez aqui na minha não tenha essa regra, pode andar de calçado. Mas aqui tem uma regra de que eles não podem pegar material escolar e colocar no chão. É uma regra da minha casa. Então, cada uma das nossas casas, cada lar vai ter uma regra diferente. Então, não é uma receita. Você vai ver aquilo que funciona para a tua família e vai governar a tua casa de acordo com aquilo que foi colocado. Tá ok? Então, tá faltando tempo? Tá faltando governar melhor a sua família. Não dê desculpa da falta de tempo para não educar, não disciplinar os seus filhos, tá? Porque aí depois não tem como a gente voltar atrás desse tempo que foi perdido, não. Não dá, não há dinheiro nenhum que compre de volta esse tempo. Você precisa do seu tempo, da sua hora para fazer as suas coisas, para fazer o seu estudo, o seu trabalho. Então, governe melhor a sua rotina, converse com seus filhos, sabe? Eles estão errando em algo, chama no cantinho, não é na frente de todo mundo, aconteceu publicamente, aconteceu, vocês estavam em uma festa, ou estavam em uma reunião familiar, chama no cantinho. Eu já errei muitas vezes nisso, de chamar a atenção deles na frente das pessoas, e já fui muito chamada a atenção a respeito disso, tá? Já fui muito confrontada sobre isso. Então eu aprendi, chama no cantinho. Não queira constranger, o objetivo da correção não é constrangimento, é o ensino.
é tratar o coração, não apenas o comportamento pelo comportamento, tá? Então chama no cantinho, conversa. Sempre fazendo isso que eu falei. Olha no olho da criança e tenha certeza de que ela compreendeu o que você tá falando. Não fala você lá dentro do banheiro e ela lá na esquina. Não fala quando você tá lavando uma louça e ela tá brincando, correndo pela casa. Ela não vai te ouvir. É natural isso. Tenha a atenção da criança quando você for dar uma ordem. Isso te economiza tempo. Isso dá tempo para ela também fazer suas próprias descobertas, se desenvolver, crescer como uma criança, como um ser humano saudável. Então, vamos organizar melhor. Acho que o ensino principal de hoje seria esse. Eu vou até colocar aqui, ó, escrever, se você tá aí com seu kit live, seu caderninho, seu lápis. Cadê? Vou escrever pra você. Aqui, ó. Ser fiel no governo de sua casa é a única, vou escrever com letra maiúscula ainda, única maneira de remir o tempo. Pronto. Aí. Prontinho aí para você copiar. Ser fiel no governo de sua casa é a única maneira de remir o tempo. Ok? Você não tem tempo sobrando para ficar distraída com a desobediência dos seus filhos. Tá? Da mesma maneira como você não tem condição de desviar a sua atenção, como ele diz aqui, todo instante. Tirar a atenção dos seus afazeres, das suas obrigações como mãe, como pai, por causa da bagunça, da arte, traquinagem, que foi dito aqui, da traquinagem de seus filhos. Você não tem. Você tem tempo sobrando para corrigi-los? Você tem. E às vezes a gente gasta tempo com um monte de coisa, né? A gente fica aqui, ó. Gasta tempo com um monte de coisa, ou na TV, ou então falando da vida dos outros, ou então lá fora, sentado olhando pro nada, ou reclamando. A gente gasta tempo com muita coisa. E na hora que é pra disciplinar os nossos filhos, a gente diz que a gente não tem tempo. Então, seja fiel no governo da sua casa. É a única maneira de remir o tempo. Quero ler aqui a mensagem da Mari. Exato. A Mari diz 100% verdade. Não tenho tempo para prevenir, mas terei de ter tempo para remediar. Exatamente. Se você diz agora que você não tem tempo para corrigir, que a correção, né? A conversão, ela é para prevenção, para prevenir de que ele continue cada vez pior, cada vez mais distante do seu propósito. Então, se você não tem tempo para prevenir, você vai ter que dar um jeito de ter tempo depois para corrigir. Só que talvez não haja solução, tá bom? Então, é melhor agora. Igual eu disse outro dia, eu prefiro ser uma mãe que chora hoje pelas artes dos filhos do que uma mãe que chora quando eles forem grandes, forem homens já. Prefiro chorar agora e corrigi-los do que chorar depois sofrendo e ver que eu errei, que não há tempo. Comentei isso com o marido ontem. Ou a gente atende o bom andamento da casa e não come o pão da preguiça, ou atende o bom andamento da vida dos outros. Instagram, novela e tudo mais. Gente, novela é uma falcatrua, né? Novela é... Como que eu poderia dizer? Acho que novela é a maior defraudação da nossa vida, sabe? Porque ela nos vende tantas coisas irreais, tantos sonhos, não impossíveis, mas sonhos sem sentido.
ela nos vende uma vida tão fácil e tão rasa, sabe? Que é defraudar. Você tá defraudando quem você é, tá defraudando os seus princípios. Não tô falando aqui pra você não assistir novela, não. Seria bom que não assistisse. Mas isso é uma decisão sua, porque você é adulto, adulta, você tem maturidade para tomar as próprias decisões. Então eu espero que tudo que for dito aqui, você não diga, tô fazendo porque a Kézia falou. Não, estou fazendo porque eu me decidi. Eu decidi fazer, tá bom? Fique bem ciente, que fique bem claro aqui. Eu não tô mandando você mudar a sua vida. Eu estou apresentando pontos e eu acho muito legal quando nós estamos dispostos a mudar de um dia para o outro. Eu estou disposta, se alguém me apresentar um argumento que seja muito bom, que tem uma base muito boa, muito sólida, eu mudo sem problema nenhum. Eu falo, ó, eu estava errada, eu pensava diferente e eu mudei. Tranquilo, mas não vai parar porque eu falei para você parar, porque depois você vai me cobrar. Então, pare se você decidir no teu coração, ó, novela realmente não tá me agregando em nada, tá defraudando tudo aquilo que eu coloquei como base pra mim, os meus princípios, né? Então, a Bíblia fala sobre isso, sobre o pão da preguiça, né? Quantas vezes a gente reclama sobre a falta de tempo e tal, mas a gente quer ficar sentado de boa, com as pernas pra cima. Não há nada de errado no descanso. Eu sempre falo isso, mãe, quando você estiver cansada, descansa, né? Tá doente? Pede arrego, fala, hoje eu não vou fazer nada, eu preciso de ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, eu falo isso. Pedir ajuda não é covardia, é demonstrar que você é forte. É forte ao ponto de reconhecer que você tem limite. Tá tudo bem. Então, não há problema em descansar. O problema é a nossa preguiça, né? E a preguiça é, eu não quero, mas não quer porque, porque eu não quero. É preguiça. Então, vamos organizar, governar a nossa casa. Eu vou organizar a minha rotina, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, porque depois eu quero descansar, ou depois eu quero assistir um Netflix, depois eu quero assistir um filme, depois eu quero assistir uma novela, ok? Mas primeiro eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu vou fazer todas as minhas obrigações, porque eu sou responsável pelo meu tempo. Eu sou responsável por ter equilíbrio na minha vida. Eu sou responsável por ter tempo pro meu marido, por ter tempo para os meus filhos, para o meu trabalho, para minha casa. Eu sou responsável. E aí, tem mulheres aqui, né? Eu não sei se ainda tem algum homem. Entraram alguns, mas não sei se eles saíram ou continuam. Vamos lá, mulheres. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a pensar, mas eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu trabalho ainda, eu tenho um monte de coisa. E o meu marido, ele só trabalha. Peraí. Ou você está enxergando de um modo errado, tá? Você está enxergando não com os olhos de Deus. Ou então, você não está impulsionando o seu marido a ser quem ele foi feito para ser, tá? Porque todos nós nascemos com um potencial, com um propósito. E eu acredito muito que Deus coloca pessoas ao nosso lado por um propósito. Então, se Deus te colocou ao lado do seu esposo, se colocou o seu esposo ao seu lado, é para estimular, motivar o outro a desenvolver o potencial, a ser quem foi feito para ser, a cada vez ser mais, fazer melhor, entendeu? Um tá do lado do outro para isso. Então, ou você não tá estimulando que seu marido seja essa pessoa, ou então você tá olhando com olhos errados, porque eles fazem muita coisa, inclusive coisas que a gente não faz, né? Talvez ele fale menos com seus filhos do que você, mas quando ele fala com seus filhos é mais certeiro do que você.
Não sei se vocês já perceberam isso. Aqui em casa eu percebo muito. Eu falo pro Thiago que às vezes eu posso repetir o negócio 10 vezes. E ele fala uma vez e na hora já abre a mente deles e é diferente o resultado. Então, Deus fez o pai e a mãe. E os dois carregam coisas diferentes dentro deles, sabe? Então, no cuidado dos filhos, é muito importante a gente entender que é diferente. O homem é diferente da mulher, sim, tá? Não é melhor, não é pior, é diferente. Só diferente. Eu sou diferente de você e nós duas somos mulheres. E eu não sou pior e não sou melhor que você. Nós somos diferentes. Então, o homem e a mulher têm as suas diferenças, sim. Olhe com mais carinho, com mais gentileza pro seu marido. Eu sei que às vezes é tão difícil, mas olhe com gentileza. Olhe com gentileza, com os olhos de Deus, entendendo que da mesma forma como você precisa tanto de Deus para o seu dia, para as suas coisas, para a sua vida, Ele também precisa. Ele também é um filho, ele também precisa dos cuidados, do colo de Deus. Mas talvez ele expresse isso de maneira diferente, como eu disse. Tá bom? Então, cuidado aí, minha gente. Cuidado com a preguiça, cuidado com a nossa desculpinha, com a nossa muleta do eu não tenho tempo para disciplinar os meus filhos. Por isso eu deixo eles fazerem o que eles querem. Não. Você precisa arrumar tempo. A melhor maneira de ter tempo na sua rotina é governar bem a sua casa. Ok? É isso. Temos alguma perguntinha? Algum pedido de oração? Alguém quer participar da live para comentar algo? Gostaria de compartilhar uma experiência que vocês tiveram? Hoje vocês estão mais caladinhos, sexta-feira, né? Eu entendo. Ao mesmo tempo que a gente tá super animado pelo fim de semana, também bate um cansaço. Eu entendo como é. Hoje eu tô só o pozinho. Papai foi viajar de novo. E eu fiquei com um trio, então tenho que me desdobrar em 10. Mas vai dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Se não der certo também, tá de boa. Eu peço ajuda ou deixa do jeito que der. Vamos lá? Alguma pergunta? Veio aqui agora uma dúvida na minha cabeça. Uma curiosidade, na verdade. Vocês que gostam de ler? Claro, com certeza. Pode sim, Mari. A Mari pediu aqui para que Deus prepare um novo emprego pro marido dela. Com certeza, vamos orar por isso sim. Eu queria saber, vocês aí que gostam de ler, que livro que vocês estão lendo? Queria que vocês colocassem aqui e de repente ele pode ser uma indicação, uma motivação para alguém que está assistindo a live. Manda pra gente, por favor, o livro que você está lendo no momento. Eu sou daquelas que lê vários livros ao mesmo tempo, né? Doideira. Mas eu vou colocar aqui um livro que eu estou lendo. Que eu acho que esse livro é muito legal. Tá? Vou colocar aqui pra vocês. Que bom, Eliane. Tô muito feliz, viu? Bom dia, Valéria. Tudo bem, e você? Vou colocar aqui um livro. Esse livro não é cristão. Ai, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, né? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, esse livro que a Michelle colocou aqui. Anota aí no seu caderninho, por favor. Pastoreando o Coração da Criança. Esse livro é muito bom. É muito bom. Ele já virou várias chaves aqui na nossa cabecinha aqui, minha e do Thiago. Eu tô lendo um livro aqui, vou falar que é o que eu tô mais avançada na leitura, né? Ele não é cristão, mas ele é maravilhoso quando a gente fala sobre organização, rotina, sobre essa questão do tempo. Então, eu vou deixar aqui pra você. Aqui, ó. Escrevi, O Milagre da Manhã, é muito bom. Ele ensina algumas coisas sobre a gente organizar a nossa rotina nas primeiras horas do dia.
E isso muda o resto do dia todo. O dia que você acorda muito tarde, ou que você enrola muito tempo fazendo, sei lá, rolando aí, né? Rolando o TikTok, o Insta. Aí você vai olhar e bate aquele desânimo de, nossa, já perdi o dia inteiro, não fiz nada. Então ele é bem legal. Pastoreando é ótimo, a Mari disse. É mesmo. Estou lendo um romance sobre uma criança que sofria violência física em casa e foi abandonada em um convento. Nossa! Um longo caminho para casa. Anotem aí, ó. Então temos 3 indicações de livros nessa live. Pastoreando o Coração da Criança, Um Longo Caminho para Casa e O Milagre da Manhã. Que legal! E eu já vou anotar aqui também. Que legal. Bom, minha gente, então vamos orar. Ó, nós já fizemos 13% do livro A Mãe no Lar. Todos esses dias, 13% só, hein? Tem bastante coisa pra gente aprender. Não tem nada na caixinha. Então, beleza. Vamos orar, então. E orar também pelo pedido da Mari, tá? Você tá aí com seu caderninho, anota aí. Pra que Deus prepare um novo emprego pro marido da Mari, tá? E também um emprego pro marido da Eliene, do projeto Grão de Mostarda, viu? E Eliene, assim que ele conseguir emprego, você avisa a gente, viu? Queremos saber das respostas de oração aí. A Vera, que o netinho dela foi internado, não consegui falar com ela. Mas eu preciso conseguir para saber como que tá o Lorenzo, que a gente tem orado por ele esses dias, né? Quero ler Os Pais Superprotetores Filhos Bananas, que alguém aqui indicou. Acho que foi o Andrew. É do Isamitiba, não é? Acho que é. Pais Superprotetores Filhos Bananas. Então, mais uma indicação de livro aí para vocês. Vamos orar, então. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa sexta-feira. Obrigado por cuidar de nós, do nosso coração. Deus, eu gosto sempre de lembrar que, assim como o clima aqui hoje está diferente do clima em muitas casas, como aqui está nublado e em outros lugares está ensolarado, porém é o mesmo céu, é o mesmo ar. Nós lembramos que o Senhor é o mesmo Deus e o Senhor está na casa dessas pessoas tão especiais, dessas pessoas a quem eu posso chamar de amigas. O Senhor está lá, assim como também está aqui, é o mesmo Deus. Obrigado pela tua onipresença, Jesus. Obrigado por nos mostrar que nós somos especiais. Obrigado por nos perdoar quando erramos. Obrigado porque o Senhor tem nos moldado. Tem moldado o nosso coração, nos tornando mais sensíveis às necessidades dos nossos filhos e menos juízas de nós mesmas. Obrigada, Senhor, porque nós temos aprendido a nos perdoar. Nós temos aprendido a pedir perdão, a pedir ajuda, a reconhecer os nossos limites e a nossa dependência do Senhor. E é nesse lugar de descanso que nós queremos começar o nosso fim de semana, na tua dependência. Queremos descansar porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que ouve e é um Deus que responde. Talvez o Senhor não responda como a gente quer, como o nosso coração deseja, mas o Senhor responde de acordo com aquilo que precisamos e sempre o melhor para cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a remir o nosso tempo. Nos ajude a governar bem a nossa casa, a nossa rotina. Nos ajude a sermos mulheres, mães mais organizadas, cuidadosas, amorosas
e olharmos com gentileza, tanto para os nossos filhos quanto para os nossos cônjuges. Nos ajude a lembrar, Deus, que eles são tão dependentes do Senhor como nós, Pai. Deus, nós queremos também pedir que o Senhor possa responder às orações da Mari e da Eliene, que o Senhor possa prover um novo emprego, um bom emprego para o marido delas. Jesus, por favor, que o Senhor cuide dessas famílias, Pai. Continue cuidando. Nós sabemos que o Senhor já tem cuidado. Mas se realmente foi o Senhor quem colocou no coração desses esposos esse desejo por um novo emprego, então que o Senhor possa confirmar isso e mostrar a eles um caminho melhor, um caminho excelente, um caminho que lhes dará mais tempo com a sua família e melhores condições, Deus, para abençoar também e alcançar outras pessoas, outras famílias. Nos lembramos também do Lorenzo, que o Senhor possa cuidar dele, cuidar do coração de toda a sua família, que o Senhor possa restaurá-lo, Pai. Pedimos por todas as pessoas que estão aqui ou que passarão, que estão doentes da alma ou doentes do corpo. O Senhor sabe exatamente onde dói. O Senhor sabe exatamente aquilo que dói, aquilo que faz doer. E por isso eu peço que o Senhor possa levar a cura, Pai, a cada uma dessas pessoas. Basta uma palavra tua e o teu servo será curado. É isso que foi dito na tua palavra. E por isso eu peço que o Senhor cure, Pai. Fale a esses corações de uma maneira sobrenatural e de uma maneira especial. Fale, Deus, aquilo que está no teu coração, Deus. Ajude cada uma dessas pessoas a cuidar com mais gentileza, com mais amor de si mesmas, a amarem ao Senhor e a amarem a si mesmas como pessoas tão especiais e únicas que o Senhor criou. Ajude a Senhor a perdoarem quem precisam perdoar e também a pedir perdão, Senhor, para que essa mágoa, essa tristeza, essa dor, esse rancor não gerem raízes de amargura e gerem outras doenças em seus corpos, Deus. Por isso eu peço a tua ajuda sobre a vida de cada uma delas e também sobre a minha vida, Pai. Abençoe o nosso dia, o nosso fim de semana. Nos ajude, Pai, que quando sairmos dessa live possamos dar início, então dar continuidade às nossas atividades do dia e que tenhamos muito tempo no dia de hoje para descansar, para cuidar dos nossos filhos, para corrigi-los quando for preciso, para enfrentar as situações difíceis, sempre sabendo que o Senhor está conosco e que se o Senhor permitiu, o Senhor também vai nos dar condições de suportar e chegar ao fim. Nos abençoe, Senhor, no dia de hoje. E nós te agradecemos por cada detalhe, cada pequena coisa que o Senhor tem nos falado e nos mostrado. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Ó, tem mais um pedido de oração aqui. Bora lá. A Fer pediu o emprego pra mim também. Peço oração. Vamos lá então, Fer. Vamos orar. Você tem fé? Tem fé? Acho que Deus pode te dar um novo emprego? Tem fé de que talvez não seja o emprego que você quer, ou talvez seja, mas que Deus tem o melhor para você? Vamos orar. Deus, eu quero pedir pela vida da Fernanda, que o Senhor possa dar a ela um novo emprego, que o Senhor a ajude, a capacite com tudo aquilo que ela vai precisar para lidar com esse emprego,
para trabalhar e mostrar, colocar ali os seus talentos de uma maneira eficiente. Pai, eu peço que o Senhor mostre a ela a direção, onde ela deve procurar, como ela deve fazer, como se portar, todas as situações. A tua palavra diz que o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro e o nosso professor. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E eu peço que o Espírito Santo, por favor, ensine a Fernanda tudo aquilo que ela vai precisar, tudo aquilo que ela precisa nesse momento também. Esteja com ela, guardando o coração dela, livrando de toda murmuração e trazendo alegria por saber que o Senhor tem cuidado dela e o Senhor vai continuar cuidando em toda e qualquer situação. Por isso eu te peço que o coração dela descanse no Senhor, para que no momento certo esse emprego apareça e que ela dê o melhor de si em todas as horas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Fer. Beleza, gente. A live vai ficar gravada, como sempre. Depois vocês podem compartilhar, assistir do começo, comentar, concordar, discordar. Fiquem à vontade para isso. Tô bem aberta. E que mais? Segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Eu falei no comecinho, né? Mas eu esqueci já. Tô falando. Fiquei 2 dias sem dormir direito. Minha cabeça tá. Segunda-feira, então. A solução. Nós vamos falar sobre a solução para essa nossa primeira objeção. Qual que era a objeção para a disciplina dos filhos? Falta de tempo. Então, na segunda, nós vamos falar sobre uma solução. Sobre algo prático aplicado para isso aí. Beleza? Um beijão para vocês. Aproveitem a sexta-feira, 9h54 agora. Até o meio-dia dá pra você fazer bastante coisa, hein? Você vai falar, mas só tem 2 horinhas. Não, não tem só 2 horinhas. Só seria se fosse só 2 minutos. Você tem 2 horas. Então dá tempo de dar uma organizada na casa, dá tempo de botar a roupa pra lavar, dar geral na louça, adiantar o almoço e já pensar aí no seu fim de semana, deixar tudo organizadinho. Lembrando, melhor maneira de remir o seu tempo, organizar a sua casa, governar a sua família. Beijo pra vocês, até daqui a pouco nos stories.